Estamos aqui no MDC Parceiros. Tenho certeza que a galera de casa está louco para saber quem é a convidada de hoje. Pois é, minha gente, a convidada de hoje é um ser humano fantástico. Sou amiga, sou fã, é toda entendida e, além do mais, tem um carinho imenso pelos filhos dela, certo? Então, com vocês, a nossa convidada de hoje, a nossa querida Auriane Nunes. Seja bem-vinda, Auriane. Obrigada pelo convite, pelos elogios, que são recíprocos. Obrigada. E nesse momento aqui, eu quero que você fique bem à vontade. O MDC é um programa, né, que nós deixamos as pessoas bem à vontade, como se você estivesse em casa. Então, se sinta acolhida, né, por todos que fazem o MDC Parceiros e o IAI Belo Jardim. Então, nós queremos que você fale um pouquinho, né, sobre você, sobre a sua, sobre a questão do seu trabalho, sobre onde é que você atende, né? Eu sei que você é muito conhecida aqui na cidade, mas só lembrando que o IAI Belo Jardim pega várias e várias cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos, e aí Belo Jardim é um show. E você que ainda não se inscreveu, corre, galera, corre. Minha gente, não acredito, só porque a Auriane Nunes já está em 3.000 inscritos. Uhul! É isso aí, galera. Agora com vocês, ela, de novo, Auriane Nunes. Então, eu sou fonoaudióloga, atendo no LabClean, aqui em Belo Jardim. Minhas áreas de atuação estão dentro da área de audição e a área de linguagem. Então, na área de audição, nós fazemos lá exame auditivo infantil e adulto, colocamos aparelhos auditivos, fazemos o acompanhamento, né? Quando, dependendo da idade, a pessoa entra em acompanhamento terapêutico para trabalhar essa questão auditiva também. E, por vezes, na área da linguagem, porque a audição tem uma interferência nessa questão da comunicação, da fala. E na parte da linguagem eu atendo crianças, né, em desenvolvimento, crianças com transtornos, crianças com atrasos de linguagens simples. E dentro dessa área, né, a gente acaba associando a questão auditiva à questão de linguagem. Eu acho muito importante e é uma área que completa a outra. Certo. Então, vocês conheceram um pouquinho de Auriane. Agora, qual é o tema, né, o tema central do programa de hoje? A questão, a importância do teste da orelhinha. Pois muitas vezes os pais não têm esse olhar para a questão do teste da orelhinha. Então, se preocupam muito com a questão do teste do pezinho, a questão da vacina, essa coisa toda. E não se preocupam com essa questão do teste auditivo. Então, eu gostaria que você explicasse para o pessoal que está em casa qual é a importância do teste da orelhinha. Ok. O teste da orelhinha, ele pode ser feito ainda na maternidade. Também feito em clínicas. O ideal é que ele seja feito até os 3 meses. Porque quanto mais cedo a gente detecta qualquer alteração no desenvolvimento, né, auditivo, melhor será a intervenção. Porque a gente deve correr contra o tempo, né? Considerando que aquela criança já perdeu toda a experiência auditiva da gestação, né? Porque o bebê já começa a ouvir da barriga. Quanto mais tempo ele ficar privado do som, mais transtornos nesse desenvolvimento vão se instalando, né? Questão social, porque a interação muda. A questão das percepções no desenvolvimento geral da criança, não é? Porque se a criança está ouvindo, ela vai ter uma movimentação maior,
a cabecinha vai começar a procurar, né? Começa primeiro com um olho, depois ele já começa a direcionar a cabecinha para a fonte sonora. Então, o ideal é que o teste da orelhinha seja feito ainda na maternidade, nos primeiros dias de vida, no primeiro mês, até o terceiro mês. É em sono natural, é indolor, é rápido, é feito por um fonoaudiólogo. E aí, o que é que vai acontecer? No teste da orelhinha, vai sinalizar ou não uma questão auditiva que vai ser pesquisada por outros exames mais detalhados. Por exemplo, feito o teste da orelhinha e no resultado deu uma alteração, nós podemos realizar a audiometria comportamental, onde a gente vai observar os reflexos que a criança vem a apresentar diante de diferentes sons, diferentes intensidades e diferentes faixas de frequência, porque os sons eles podem ser graves, na área mediana e agudos. Então, nessa avaliação comportamental, nós observamos os reflexos e realmente o comportamento da criança frente ao som. Certo. No caso, a audiometria, ela é feita depois do exame da orelhinha. O exame da orelhinha é um exame que vai sinalizar se tem algo errado ou não. Ele poderá ser indicado a ser repetido alguns meses depois, porque a criança pode ter um atraso no desenvolvimento na área auditiva no cérebro e ele dá um falso resultado. Então, ele poderá ser aplicado mais na frente para confirmar. A audiometria comportamental ela é feita através de instrumentos que vão produzir sons graves ou agudos, numa intensidade baixa, média e alta, e vai apoiar essa hipótese da alteração que foi sinalizada no teste da orelhinha. A audiometria, ela é feita, a audiometria comportamental e a audiometria em campo livre, certo? Aqui em Belo Jardim eu faço a audiometria comportamental e a audiometria em campo livre. O que é que a gente faz? A criança também vai ser colocada dentro da cabine, e daí a minha cabine é bem maior do que as outras, porque tem que ter espaço para que a criança fique, a mãe fique, que tenha brinquedos dentro da cabine, e a gente faz por condicionamento essa audiometria para observar uma triagem de uma possível perda. No caso do bebezinho, se o teste da orelhinha der alterado, a áudio comportamental apoiar essa alteração, ele não vai para a audiometria em campo livre, nem a audiometria clínica tradicional, porque ele é muito pequenininho. A gente precisa ter a resposta do paciente para criar um gráfico. Uhum. Quanto maiorzinho a criança vai ficando mais fidedigno a minha linha auditiva no gráfico da audiometria, entendeu? Sim. A criança vai do teste da orelhinha, áudio comportamental e vai para o BERA. O BERA é um exame que vai pesquisar a audição a nível de córtex, a nível cerebral. Então a criança tem que estar dormindo e aí ela não precisa ter nenhum tipo de estímulo, né? O próprio exame vai fazer a leitura da chegada desse sinal na área auditiva. Nesse BERA, ele vai ser pesquisado a região mediana e aguda. Os graves, eles não são pesquisados nesse exame. Uhum. Então, se o teste da orelhinha sinaliza uma possível perda, o BERA, ele vai dar uma média
do grau da perda, porém ele não pega toda a extensão da audição. Ele vai pegar medianos e agudos. Essa outra parte que ele deixa de pesquisar, que são os sons graves, o fonoaudiólogo que for acompanhar a criança precisa ir traçando o gráfico através das audios comportamentais. Por quê? Porque quando a criança tem a perda auditiva, ela vai ser protetizada o quanto antes. Eu tenho vários pacientes aqui que eu protetizei com 3 meses, 4, 5 meses, entendeu? Quanto antes a gente colocar o aparelho auditivo e fazer a estimulação auditiva da criança, melhor será o prognóstico dela para uma linguagem oral, uma comunicação oral. E aí, nesse aparelho, nesse acompanhamento auditivo, que inicialmente é feito com prótese tradicional, nós vamos observar se a criança tem evolução para sons ambientais de baixa, média e alta intensidade e para sons de fala. Porque uma criança pode ter um BERA com resultado de uma perda, de uma indicação de perda profunda, e ela tem um resíduo que com o aparelho auditivo tradicional ela consiga chegar ao limiar de fala. Sim. Já pode ter uma outra criança que tem este mesmo laudo de perda auditiva profunda, que o resíduo dela, mesmo com a adaptação de prótese, não vai conseguir chegar no sinal de fala. Quem é que vai ver isso? É o fonoaudiólogo que vai acompanhar essa criança pelo menos uns 6 meses para criar um relatório, um gráfico e as observações, né, comportamentais e a evolução do processo de vocalização da criança e de atenção auditiva da criança, para que a equipe que essa criança esteja inserida, otorrino, possa analisar se é uma criança com uma perda profunda que vai se beneficiar apenas do uso das próteses auditivas tradicionais ou se ela vai precisar passar por um implante coclear. O implante coclear, ele é um aparelho auditivo onde parte vai ser colocada na região interna do ouvido, no ouvido médio. Então, uma média de 22 eletrodos são ligados na cóclea, que é a parte mais interna do ouvido, para que ele consiga receber o sinal, passar esse sinal através dos nervos auditivos até a área do cérebro responsável pela audição. Esse implante, ele é visualmente, ele parece um aparelho auditivo, ele é maior um pouco do que um aparelho auditivo tradicional, que a gente chama retroauricular, que é o que fica atrás da orelha, mas ele tem uma parte que é colocada através da cirurgia interna. Sim. Mesmo fazendo esse implante coclear, a criança precisa passar por todo o processo de desenvolvimento com o fonoaudiólogo. Uhum. Então, normalmente, a criança que tem o problema auditivo, ela vai passar a infância inteira com o fonoaudiólogo. Se o fonoaudiólogo trabalhar na área de audição e linguagem, como eu trabalho, dá conta das duas coisas. Se não, ela vai ter um audiologista, um fonoaudiólogo que trabalhe só para audição e a outro fonoaudiólogo que trabalhe com a linguagem, mas tem que ficar se comunicando. Para que todos possam falar a mesma linguagem. E por quê? Porque os resultados da audiologia têm que ser usados na terapia de linguagem e os resultados que forem obtidos na terapia de linguagem têm que ser passados para o audiologista para que ele possa regular o aparelho com mais precisão. Certo. Como é feito o teste da orelhinha? Como é que vocês fazem o teste da orelhinha? Ele é um equipamento pequeno,
Tem vários tipos, dependendo da marca. Mas normalmente são aparelhos portáteis que tem uma sonda muito fininha. Na pontinha da sonda existe uma oliva, uma borrachinha, que vai ser colocada na entrada da orelha da criança, na entrada do conduto. E aí, essa sonda vai levar o sinal auditivo e daí vai ser construído um gráfico de curvas que vão sinalizar se ali o sinal foi recebido com um resultado bom ou se ele foi com alteração. E aí essas curvas é que vão mostrar. Certo. Nas minhas pesquisas, eu observei que em alguns casos existem crianças que quando faz o teste da orelhinha, às vezes dá comprometido por conta que fica algum restinho de coisa no ouvido. Isso é verdade? Sim, pode também. Por quê? O ouvido, deixa eu explicar. A gente tem o pavilhão auricular, que ele já tem esse formato, porque é uma concha que vai captar o som e jogar essas ondas sonoras para dentro da sua orelha, através do conduto auditivo externo. Esse conduto auditivo... Externo ou interno? Começando externamente e Interno, certo. Certo? Certo. Então, esse conduto auditivo, ele tem que estar livre. Certo? Se pra tiver chegar... para que no finalzinho dele, onde nós temos a membrana timpânica, essas ondas sonoras cheguem com a intensidade normal, para que ela possa fazer a membrana timpânica vibrar, ter um movimento adequado. E daí essa vibração no ouvido médio, existem os 3 menores ossinhos do nosso corpo, estão dentro do ouvido médio, que são a bigorna, o martelo e o estribo. Eles recebem a vibração que vem da membrana timpânica e vibram também, levando essa vibração para dentro da cóclea, que já faz parte do ouvido interno. Dentro da cóclea, nós temos líquidos que vão balançar as células ciliadas e aí essas células ciliadas vão passar a informação do som para o nervo auditivo até chegar no córtex. Eu tenho uma pergunta com relação a isso aqui, né? No caso, o ouvido externo e o conduto auditivo. E o conduto auditivo. No caso aqui, se no Bera, a criança fez um exame no Bera, né? Como você explicou. O Bera vai vir para cá, viu? O Bera, ele vai pesquisar já a nível de ouvido interno, nervo auditivo e córtex. Sim. Ele é um exame que pesquisa mais internamente. Mas ele pode, no caso, o Bera, ver se essa área está livre? Não, a gente vai fazer o seguinte, antes de fazer o exame, nós fazemos a otoscopia, que é o mesmo procedimento que o otorrino faz, que o pediatra faz, aquele equipamentozinho que olha, liga a luzinha e olha dentro do seu ouvido. Certo. Então, para a gente chegar no exame do Bera, você já passou por toda a avaliação de ouvido externo e médio. Certo. Entendeu? Certo. Então, existe a avaliação só de ouvido médio, que é a impedanciometria que se responsabiliza disso aí. Existe a otoscopia, que vai observar o ouvido externo. Por exemplo, acúmulo de muita cera. Uhum. Tem pessoas que têm muita cera, muita produção de cera. E aí, de tempos em tempos, precisa estar fazendo a lavagem. O profissional indicado para fazer a lavagem é o otorrino. Por quê? Precisa todo um cuidado com essa membrana timpânica. Uhum. Quando as pessoas dizem eu estourei meu ouvido, é a membrana timpânica que se rompe em alguma proporção. E aí o que é que acontece? Uma pessoa que tem a membrana timpânica rompida, ela não pode mergulhar, por exemplo. Sim.
Senão É, as tem casos, as inflamações acontecem por quê? Tamandaré Por quê? que... Quando a gente toma banho, não é, de mar, de piscina, que entra água no ouvido da gente, a água fica aqui no canal, no conduto. Certo. Como ele não é retinho, Retinho. ele é Um curvilíneo, lugar. Aham. então a água pode ficar empoçadinha por ali, é que a gente fica com aquela sensação, É. não é? É. Então aí a gente bate, a gente pula, É. faz sentido. Tem gente que porque- coloca água quente, é certo? Não. Quente pegando fogo, não, morninha. Não. Pra sair, Não. bate assim, né? O ideal é você tentar se movimentar, porque ele não é uma curvinha, de Aham. repente você consegue colocar fora, não é? E aí, alguns otorrinos indicam lubrificar o ouvido antes da piscina, antes do mar, por exemplo, com aquele olhinho Johnson, Sei. para que evite que possa ficar algo nas paredes do conduto e aí gerar uma inflamação. Se você tem a membrana timpânica rompida, o que é que você pode fazer? Você pode confeccionar um tampão, um molde, porque assim, a gente tem tampão de natação que vende em lojas de esporte, tem tampão de natação que vende na farmácia, porém, como ele não é personalizado, tanto ele pode incomodar, como ele pode não fechar sua orelha completamente. O que é que vai acontecer? Vai acabar entrando água. O que é que a gente faz? O fonoaudiólogo que trabalha com aparelho auditivo, a gente pode confeccionar um molde que é igualzinho o molde do aparelho auditivo de uma pessoa, porém, ele é fechadinho, ele não tem a mangueirinha que a gente coloca para fazer para acoplar o aparelho auditivo. Ele vai ficar todo fechadinho. Deixa eu ver se eu trouxe um molde. Olha, esse aqui é um molde de aparelho auditivo. Mas aqui, um tampão, ele teria esta área aqui preenchida. Ela não seria, Abertinha ela não assim. seria escavada assim, não. Aham. Tá vendo? Certo. Ela não seria escavada, ela seria toda retinha, toda preenchida. Por quê? Porque quando você introduzir no ouvido, vamos botar assim para Simone mostrar que essa orelha não é dela, mas... Então, ó, quando você introduzir no ouvido, não tem risco de entrar nenhuma água aqui. E aí acaba com o problema das otites de repetição, que são as inflamações. Eu vou para a praia, inflama meu ouvido. Eu vou para a piscina, inflama meu ouvido. Quem tem esse tipo de problema, o ideal é fazer um tampão personalizado para você ficar tranquilo em relação a isso. Então, voltando para a questão dos testes de audição, a criança ou o adulto que chegar no exame do Bera, ele já foi analisado a nível de ouvido externo e ouvido médio. É isso aí, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado está amando a conversa com a nossa fonoaudióloga Auriane Nunes. Vamos continuar? No caso, existem crianças que não passam por esse processo do teste da orelhinha. E aí? A perda, se a criança não passar pela avaliação do teste da orelhinha e ela tiver qualquer grau de perda auditiva, consequentemente ela vai ter um atraso de linguagem. Normalmente elas demoram muito a falar. Quando falam, se falar, vão falar de uma forma muitas vezes não compreensível, porque ela acaba perdendo muitos sinais de fala. Por exemplo, no gráfico, né, no audiograma, cada região ela é responsável por um som, certo? Por exemplo, você pode ver aqui nos graves o latido do cachorro, a bomba. Quando a gente vai pegando a região mediana, a gente já consegue colocar aqui a fala humana, o choro do bebê. Se você vir mais para o lado do agudo, que é que a gente vê o passarinho cantando, o toque do telefone. E também existem as intensidades. Veja, se a gente tem uma audição normal,
esse gráfico ele tem que ser construído até a linha dos 20 decibéis. Se você faz um exame e seu gráfico está abaixo da linha dos 20 decibéis, se ele estiver na altura da perda leve, ela tem um cálculo. Se ele já está no meio desse audiograma, ele tem outro cálculo, ele já vai ser considerado uma perda moderada. Se ele desce mais, vai para severa. Se ele desce mais, vai para profunda. Então, o que é que a gente pode ver com isso? Uma pessoa que tem uma perda profunda, ela só vai escutar, se ela tiver resíduos, sons de alta intensidade. Então, a gente conversando aqui, nós estamos conversando, de repente, numa altura de 50 decibéis. Então, uma criança que está abaixo de 50 decibéis não está pegando essa fala da gente. Ela vai pegar sons de 60, 70, 80 decibéis. Se a audição normal está no entorno até 20 decibéis, a gente chama essa área aqui da área da banana da fala. Por quê? Porque entre 10 e aqui mais ou menos 40 decibéis, nós temos todos os fonemas. Na região mais grave, ó, a gente vê o B, o M. Na região mais aguda, ó, F, V, S, Z. São sons agudos. Normalmente, as crianças que têm uma perda maior, elas têm uma queda maior aqui, nos agudos. Então, esses sons, que são sons de sopro, são sons muito difíceis de se escutar, mesmo com um aparelho auditivo. Ele precisa de uma boa adaptação, uma boa regulagem, para que ele consiga captar esses sons. Então, essa pessoa que está com um aparelho auditivo, ela precisa do gráfico todo bem regulado no aparelho e precisa de algumas questões que os aparelhos vão trazendo no tratamento acústico. Por exemplo, 2, 3, 4 microfones. Que esses microfones eles possam ter a mudança automática para que, se o som vir de frente é acionado um, se o som vir de trás é acionado outro. Precisa ter um tratamento acústico para que tenha um equilíbrio entre sinal-ruído, sinal lendo como a questão do sinal de fala, ruído como ambiente onde a criança está inserida. Então, o aparelho auditivo não é apenas uma amplificação. Ele precisa ter uma amplificação com um tratamento acústico. Por isso da importância de colocar um aparelho de boa qualidade. Por quê? Porque vai estar trazendo uma melhor condição de compreensão de fala. Quando eu boto o aparelho auditivo numa criança, voltando para o que você me perguntou, uma criança que não fez o teste da orelhinha e descobriu com 4 anos. Então, essa criança tem um atraso considerável na questão da área da audição. Ela não tem a experiência auditiva que uma criança, que a outra criança que nasceu ouvindo. Se ela tem uma perda moderadamente severa, ela pode até desenvolver a fala, mas vai ser aquela criança que tem um baixo rendimento escolar. Tudo por conta da questão auditiva. Por conta da questão auditiva. No caso, a gente observa isso no consultório. Existem crianças que chegam com dificuldade na questão da fala. Então, o que é que a gente faz? Nas 10 primeiras sessões, a gente faz todo esse processo de observação. Aí a gente viu que precisa da fono. Então, a gente já faz os encaminhamentos. E lá, a fono, no caso, né, você vai fazendo, observa algumas coisas lá e pode ir também encaminhando para fazer alguns exames. Sim. Mais específicos, que é a questão da dificuldade do processamento auditivo, né? Sim. Que, por exemplo, eu queria que você explicasse um pouquinho, né? Porque agora no consultório está chegando muito essa questão da dificuldade no processamento auditivo, né?
queixa de aprendizagem, precisa ser checado os sentidos, todos os sentidos da criança. Né? Então, é preciso checar a questão oftalmológica, a questão auditiva. Né? Na questão auditiva, nós temos a percepção do som e o processamento do som. Certo? A criança pode ouvir, até porque uma criança que venha a ter um diagnóstico de alteração no processamento auditivo central, ela tem que ter audição normal. Uhum. Não tem como dizer que uma criança tem distúrbio no PAC, que é processamento auditivo central, se ela tem a perda. Não, se ela tem a perda, então todo déficit que venha apresentar é por conta da deficiência auditiva. O distúrbio de processamento auditivo central, ele é dado a uma pessoa que tem audição normal. Normal, certo. Aí, chegou paciente para mim que tem distúrbio de linguagem, distúrbio de fala, atraso de fala, eu tenho que checar a audição. Chegou paciente para você com os transtornos de aprendizagem, tem que checar a audição. Porque ela pode não ser num grau severo, mas ela pode ser num grau moderado e comprometer principalmente o processo de aprendizagem, porque ele vai se virar para se desenvolver. E aí ele desenvolveu a fala, porém na escola, a escola é um ambiente de escuta muito difícil. Por quê? Porque o tempo todo a criança tem que ficar fazendo a figura fundo do som. Uhum. Então eu tenho que filtrar a professora no meio do ambiente ruidoso. Isso a gente desenvolve naturalmente. A pessoa que tem deficiência auditiva, ela não tem isso. Ela tem que construir isso através da protetização e de uma boa regulagem, de um bom aparelho auditivo e de um bom acompanhamento audiológico e de linguagem. Porque para uma pessoa que está sendo introduzida no mundo sonoro, tudo é ruído. Tudo é ruído. Ele vai aprender a filtrar a fala no meio do ruído. Isso precisa ser uma criança de boa atenção. Se a criança, além de ter um problema auditivo, ela é uma criança que não é uma criança que tem uma atenção sustentada, com certeza ela vai ter muita dificuldade. Os profissionais e a família também vai ter que puxar muito dela para que ela tenha um bom desempenho. Eu tenho crianças que têm uma excelente atenção, com uma perda auditiva considerável e tem uma fala legal, com desenvolvimento de aprendizagem até melhor do que outros que não tem nada em sala de aula. Mas também eu já tive pacientes que fizeram implante coclear, onde a audição praticamente normaliza o sinal de audição, que é diferente de desenvolver a fala. Então, por exemplo, esse caso mesmo, essa criança foi protetizada aos 5 anos, já foi muito tarde. Uhum. E aí, o que acontecia? Ela ouvia tudo. Eu na terapia, ela escutava os toques de mensagem do meu celular chegar dentro da minha bolsa. Se uma pessoa chegasse na porta, desse uma batidinha leve, ela apontava e dizia. Só que até hoje ela não desenvolveu a linguagem oral. Por quê? Hoje ela já é uma moça. Por quê? Porque ela não tinha atenção sustentada, ela tinha outras questões envolvidas, entendeu? Muita dificuldade de interação, uma questão emocional comprometida. E daí não dava oportunidade das pessoas ajudarem. Uhum. Entendeu? Então foi assim, escutar, escuta, agora não entende. E no caso foi feito um implante coclear. Foi. Aí o que é que acontece? Escuto e não entendo. É igual você escutar uma pessoa falar japonês e você não dominar a língua. Você está escutando tudo, agora você não entende nada. Agora veja só, no caso
de uma gestação que a mãe não teve problema, não apresentou nenhum problema na questão durante a gravidez, né? Aí de repente essa criança nasce, aí vai fez o teste da orelhinha e já foi detectado. Aí depois repetiu novamente e foi quando pediu para se fazer o BERA, né? Aí isso aí, a questão hereditária, porque nesse contexto já existe um problema na questão da família, né? O que é que você acha? É hereditário? Sim, sim. Tem um peso enorme na parte da hereditariedade. Apesar de que pode acontecer, por exemplo, eu tenho pacientes que os pais são surdos, profundos, e nascem com audição normal. Também. Como tem o caso também que os pais são surdos e a criança nasce com uma perda parcial. Só que a questão da hereditariedade, teve casos de deficiência auditiva na família, possivelmente poderá apresentar outras pessoas pela carga genética. Então a perda auditiva pode ser por uma questão genética, por uma questão medicamentosa, tanto da gestante como do bebê nos primeiros meses de vida. A questão do uso das drogas, dos abortivos, do cigarro, tudo isso pode interferir na hora, principalmente nos 3 primeiros meses, na hora da formação do cérebro, na hora da formação da criança. Sim. Entendeu? Então, o ideal é que tenha a intervenção quanto antes. Por exemplo, essa semana no consultório chegou uma criança, um pré-adolescente com a mãe de 12 anos. Aí passou pelo otorrino, fez a audiometria, fez a impedanciometria, que é o teste do ouvido médio, que vai se ver a questão da pressão dentro do seu ouvido. E aí deu uma perda moderada, quer dizer, na metade do gráfico. E ele desenvolveu a linguagem, fala, mas sempre teve um baixo rendimento escolar. Porque olha o esforço dessa criança para dar conta de uma questão. E aí é muito interessante, porque assim, a expressão da pessoa, eu acho muito bonito essa mudança, porque chega assim, ó, com o olho assim, querendo buscar através da visão a informação. E nesses dias que a gente está usando máscara, eu uso a transparente do consultório. Aí é que a pessoa busca mesmo, não consegue, porque naturalmente, se você tem um problema auditivo, você vai focar na sua audição, você vai focar na visão. Se você tem um problema na visão, você foca no auditivo. Então, o seu cérebro já faz isso. Então, o menino chegou assim, ó, o olhão azul assim, ó, bem aberto. Aí, eu já olho mesmo para o rosto, né, aquela coisa assustada. Aí eu disse à mãe, olha, observe como ele olha a gente, como ele busca, como ele se desgasta. Então, assim, como essa criança chega no fim do dia desgastada de tanto esforço que ela faz mental, e mental, né? Mental, visual, para poder dar conta desse conteúdo. Eu coloquei esse aparelho segunda, ele foi hoje. Queria que você visse, o olho dele sorria. Então não era mais aquele olho, era a sobrancelha baixa, o olhar fica leve, fica sorrindo. Eu disse, aí, como é que você tá? Tô bem. Aí a mãe disse, ele tá muito feliz. Ele disse, mãe, é muito bom ouvir. Nessa questão que você falou, né? É muito importante, né, a sua fala, quando você relatou essa questão da visão, né? Então eu observo isso na questão da criança e desde pequenininha, né? Um tiquinho de gente, pode ter o quê? 2 meses, 3 meses. Aí você já observa isso. E eu vejo assim, Deus nós não temos palavra, né?
A sua fala, Oriane, é muito importante com relação a esse contexto que você falou, que quando tem um sentido, um dos sentidos que não está, vamos dizer, que não funciona como deveria funcionar, o que é que acontece? A criança, o adolescente, o adulto, né, ele vai em busca de outro sentido para dar função àquele que ele não tem na realidade, né, tem alguma dificuldade. E eu vejo isso na questão da criança. Uma criança de 3 a 4 meses, né, com dificuldade na questão auditiva, que está fazendo ainda essa pesquisa, né, com relação a isso, esses estudos, mas eu vejo assim a questão do olhar. Como tem essa dificuldade, então essa criança, esse bebê, ele está apresentando muito a questão visual, né? Está muito forte esse lado, esse sentido dele. Então, eu vejo o quanto Deus, ele é assim, um ser supremo, né? Maravilhoso, que tudo tem uma razão de ser, que eu acredito muito nisso, que tudo tem uma razão de ser. Então, o que é que acontece? Cada ser humano com seu comprometimento, a criança atípica, né? Mas aí ele dá subsídio, ele dá formas de você se comunicar, né, com o mundo, com as outras pessoas. E eu vejo isso muito na questão da visão. Então, eu acho isso assim fantástico, né? Eu estou encantada com o que eu tive a oportunidade de aprender hoje. Não acredito, que coisa tão feia. O pessoal do IAI, ó, o tempo. Não. Lógico. Eu não tá dizendo isso não, Júlio? De novo. Que pena! Mas não se preocupe, o tempo encerrou. Mas no próximo programa vocês vão ter uma surpresa. Vamos estar direto no consultório da doutora Auriane Nunes, fazendo testes e muitas coisas legais virão. Então queremos agora te agradecer. Quero agradecer em nome de todos que fazem o MDC Parceiros, né, ao IAI Belo Jardim, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, trazendo conteúdo de qualidade para a população de Belo Jardim e região. Queria que você fizesse seus agradecimentos. Agradeço também pelo convite. Para mim é um prazer, né? Sempre dividir, conversar, aprender juntos. E eu estou à disposição para ajudar aí nessa parceria de sempre, de muitos anos. Com certeza. Né? E com isso aí a gente só soma. Muito bem. E estamos, gente, encerrando o MDC e Parceiros. E só lembrando, não perca o próximo programa. Onde? No consultório de doutora Auriane. Cadê o coraçãozinho? Espero vocês lá. Muito bem. Tchau, galera. Beijo grande. Vamos só